para ela, mas para todos que estão aí através dessa live, através do Facebook, nos ouvindo e nos assistindo. Eu não sei que hora que você vai ver este vídeo, mas não importa a hora que você for ver. É importante que você entre nessa live, compartilhe essa live com outras pessoas, com a sua família, com seus amigos. E hoje nós vamos falar em Lucas, capítulo 18, verso 9. É uma parábola abençoadora. E eu quero explicar para vocês o que é uma parábola. Jesus, ele gostou de falar por parábolas. Se você pegar o livro de Lucas, você vai ver aqui no livro de Lucas várias parábolas que Jesus fez. E aí você pode me perguntar, bispo, o que é uma parábola? Qual o significado de uma parábola? Parábola é um ensinamento por sentidos figurados. Ou, em outras palavras, é uma comparação. Jesus sempre gostou de comparar uma coisa a outra coisa. Então, por isso que ele sempre falou por parábola. Então, parábola é uma comparação. Parábola não é uma coisa real. É uma coisa fictícia, né? É uma comparação que Jesus sempre ele faz quando conta as suas parábolas. E hoje nós vamos falar a parábola do fariseu e do publicano. E dentro dessa parábola, nós vamos tirar muitas lições preciosas para a nossa vida. É importante que você se atenha para que você possa absorver e aprender aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer falar comigo, aquilo que Deus quer falar com todos nós que estamos aqui e aquilo que Deus quer falar com você que está aí pela internet nos acompanhando. Então a palavra diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra. Faça, Senhor, com que esta palavra vá e produza resultado no nome de Jesus. Qual o significado da palavra fariseu? Fariseu quer dizer separado. Todos os fariseus da época de Jesus eram homens separados com o intuito de estudar a palavra. Eles eram considerados como os doutores da lei. Eles viviam em função da lei. E é por essa forma que eles eram separados. Então o significado do nome fariseu quer dizer separado para quê? Para a lei. Separados para estudar o quê? A lei. E eles não só estudavam a lei, como eles praticavam a lei rigorosamente. E por isso eles eram doutores da lei. Então eles estavam separados para essa função. E o publicano? O publicano era um funcionário público do regime romano.
Mas o publicano, bispo, também era judeu? Sim, era judeu. E o fariseu também era judeu. Só que o fariseu, a sua missão era a lei. E o publicano, a sua missão era trabalhar no regime romano como cobrador de impostos. Então esse publicano, ele era cobrador de impostos. Ele cobrava impostos da população. E ele era tido no meio da população, no meio social da população. Ele não era reconhecido pela sociedade. Ele não era reconhecido no meio do seu povo. Porque todos diziam que os publicanos, eles eram corruptos. Eles cobravam impostos, eles cobravam taxas, além do que o governo romano pedia. Então muitos publicanos, eles se enriqueciam à custa do povo por cobrar imposto. Então os publicanos não eram bem vistos. E nós temos, por exemplo, Zaqueu. Quem não conhece a história de Zaqueu, é verdade ou não é? Zaqueu era o quê? Um publicano. Ele não cobrava imposto? Cobrava. Mas quando ele se converteu ao Senhor Jesus, o que ele sentiu logo no coração o desejo de fazer? Senhor, se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Então, quando uma pessoa ela tem um coração voltado para Deus e conhece o seu erro praticado, há perdão, há misericórdia. Então, assim como Jesus ele foi benevolente com Zaqueu, ele foi misericordioso com Zaqueu, esse publicano aqui também não é diferente. E quando nós lemos o primeiro versículo, que Jesus começa a propor a parábola, ele começa dizendo que muitas pessoas confiam neles mesmos e não se consideram justos e desprezam os outros. Então Jesus já começa a sua parábola, a sua narrativa, dizendo sobre aquelas pessoas que confiam em si mesmos e consideram justos em si mesmos e desprezam outras pessoas. Então Jesus aqui, ele fala sobre 2 personalidades. O primeiro, fariseu, separado. E o segundo, publicano, funcionário público ao governo romano. Só que quando ele conta essa parábola, Jesus conta que esses 2 homens, tanto o fariseu como o publicano, eles resolveram ir para onde? Eles resolveram ir para o templo, fazer o quê? Orar. E eles podiam ao templo? Podiam, eles eram judeus. Só não tinha direito de entrar no templo quem não era judeus. Mas sendo judeus, podia entrar no templo. Então no versículo 10, que nós já falamos do versículo 9, então no versículo 10, Jesus começa a sua parábola dizendo assim, 2 homens subiram ao templo para fazer o quê? Com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Então eles vão ao templo com o propósito para fazer o quê? Orar. E quando uma pessoa vem à casa de Deus, que é o templo, para orar, qual o sentido dessa oração? A pessoa tem que orar a Deus ou a pessoa tem que orar a si mesmo? Pelo que nós conhecemos sobre oração, as pessoas devem orar a Deus e não orar a si mesmo. Os 2 foram com o mesmo propósito de orar.
Só que quando eles entraram no templo, só que quando eles começaram a orar, houve uma diferença muito grande de oração. E aí Jesus conta esta parábola dizendo que a oração de um foi aceita, mas a oração do outro não foi aceita. E Jesus explica dentro dessa parábola por que a oração de um foi aceita e por que a oração do outro não foi aceita. Então nós já começamos aqui a parábola dizendo 2 versículos importantes de 2 propósitos iguais. Não foram 2 propósitos iguais? Eles não subiram ao templo para orar. Os propósitos eram iguais, orarem. Mas a atitude foi totalmente diferente. Os propósitos deles poderiam ser iguais, mas a atitude foi totalmente diferente. Olha o que diz no versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Nunca vi ninguém orar assim. Você já viu alguém orar para si mesmo? Geralmente, quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós oramos para Deus, não é verdade? E nunca oramos para nós mesmos. Mas esse fariseu, quando ele entra no templo em pé, a Bíblia não diz que ele estava sentado nem ajoelhado, a Bíblia diz que ele estava em pé. E ele em pé dentro do templo, ele começa a orar não a Deus, mas ele começa a orar para si mesmo. Não é isso que diz o versículo 11? E de que forma que ele ora para si mesmo? Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Então você pode perceber que esse fariseu, ele já começa a orar totalmente errado. Por que ele começa a orar totalmente errado? Porque ele já começa a orar criticando, ele já começa a orar julgando, e ele já começa a orar condenando. E aí eu pergunto para vocês, tem muitas pessoas que oram desse jeito? Tem. Tem muitas pessoas que oram desse jeito. E de que forma, bispo? Uma oração condenativa. Uma oração acusadora. Quando esse fariseu se coloca de pé, ele já começa a dizer para Deus: Deus, eu estou aqui de pé diante de ti e te dou graças por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu já quero dizer logo para o Senhor na minha oração: eu não sou como os demais homens. Olha, se colocou em destaque, tá vendo? Ele começou a gloriar-se a si mesmo. O seu ego falou mais alto. A sua vaidade falou mais alta. A sua arrogância falou mais alta. A sua prepotência falou mais alto. Porque ele diz assim: eu não sou como os demais, o quê? Homens. E aí quando ele fala que ele não é como os demais homens, aí ele começa já a citar o erro dos demais homens. Ele começa a julgar o erro dos demais homens. E ele diz: homens roubadores, homens injustos e adúlteros, que nem esse publicano que está aqui do meu lado em pé.
Isso é uma palavra séria, não é? Aí quando ele ora a Deus, eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores, injustos. E eu também não sou como esse publicano aqui que está do meu lado, aqui está me orando. Aí você ouve uma palavra dessa, a pessoa fica ultrajada, humilhada, fica ou não fica? Se uma pessoa falar para você que você é injusto, que você é ladrão, que você é adúltero, e foi exatamente isso que o fariseu fez com o publicano. Homens, ladrões, adúlteros, injustos. Como esse publicano aqui que está do meu lado. E aquele fariseu, além de se exaltar diante de Deus, para si mesmo, ele começou a falar palavras de julgamento. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para condenar alguém? Só quem pode nos julgar é Deus. Só quem pode falar palavras condenativas é Deus. Que embora ele possa falar, mas ele nunca fala. Porque Deus nunca quer condenar ninguém, ele quer sempre absolver, quer livrar. E aquele fariseu começa a falar essas palavras. Aí você me pergunta, mas bispo, por que esse fariseu falou isso com esse publicano? Porque esse publicano, ele trabalhava ao governo romano. E os fariseus e tantas outras pessoas detestavam publicanos. Porque achavam realmente que eles eram adúlteros, que eles eram injustos e que eles eram ladrões. Porque a taxa que eles cobravam à população era maior do que o governo romano cobrava. Então foi por isso que o fariseu já foi logo falando, nem mesmo como esse publicano. Mas mesmo que ele fosse injusto, roubador e adúltero, quem era esse fariseu para julgar e condenar? Mas ele se colocou em uma posição a Deus. Ele se colocou no lugar de Deus. E nós nunca podemos nos colocar no lugar de Deus. Porque nós não somos Deus. Então, ele achou que pela posição dele, ele poderia falar o que ele bem quisesse. E nós não estamos aqui para condenar, julgar, criticar, censurar e nem falar nada de ninguém. Gente, a nossa vida para tomar conta está tão difícil, quanto mais ainda tomar conta da vida dos outros. Mas existem muitas pessoas que se preocupam com a vida dos outros, quer tomar conta da vida alheia. Não, nós temos que cuidar da nossa vida, e cada um que cuide da sua vida, principalmente com Deus. Porque eu não vou salvar você, nem você vai me salvar. Salvação individual. É nós que temos que zelar pela nossa salvação. É nós que temos que cuidar da nossa salvação. Quem foi, foi. Quem não foi, eu não posso fazer nada. Eu tenho que cuidar da minha. Cada um que cuide da sua. E por mais que a pessoa esteja errada ou errado, nós não podemos julgar. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para dar a mão amiga e levantar esta pessoa que está caída. Porque existem muitas pessoas que às vezes estão fracas na fé, estão fracas espiritualmente. Então, se você lança na vida de uma pessoa uma palavra como essa, aí você vai acabar de destruir a vida da pessoa mesmo. Porque naquele momento a pessoa está precisando de uma palavra de autoajuda. A pessoa está precisando de uma palavra de incentivo. A palavra que levante.
Aí vem uma pessoa, fala uma palavra como essa, em vez de ajudar, aí que derruba a pessoa mesmo. Vocês estão entendendo a palavra, gente? Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós falamos. Às vezes nós pecamos no falar. Pecamos no falar. Então nós não podemos condenar e julgar ninguém. Cada um vai prestar conta da sua vida com Deus. Nós temos que cuidar da nossa vida. Agora, se alguém vier nos procurar, não temos que criticar, julgar e condenar. Não, temos que dar uma palavra de bênção para a vida dessa pessoa. Mas esse fariseu não, ele já começou a condenar. Porque ele diz: Senhor, eu não sou ladrão, eu não sou injusto. Senhor, eu não sou adúltero, como os demais homens, e nem como esse publicano. Aí eu te pergunto, mas o que ele tem a ver? Se o publicano era injusto, o publicano era um ladrão, se o publicano era um adúltero, o que ele tinha que ver com a vida daquele homem? Ele não foi na igreja ele foi na igreja para fazer o quê? Ele foi no templo para... Qual era o propósito dele na igreja, no templo? Orar. Mas vou falar uma coisa aqui agora, você vai cair da cadeira aí, segura agora. Mas tem muitas pessoas que vão à igreja não é para orar. Tem muitas pessoas que vão à igreja não é para louvar, não é para buscar Deus. Vão para quem então, bispo? Para falar da vida dos outros. Em vez de ir para a igreja para se fortalecer, em vez de ir para a igreja para sair de lá abençoado, sai de lá falando de um, de outro. Você viu lá? Você viu aquela irmã lá? Aí você viu fulano de tal? Aí você viu fulano? Aí você viu isso? Aí você viu aquilo? Você viu o que ela fez? Você viu o que ele fez? E tem pessoas que não prestam nem atenção no culto e nas coisas que estão acontecendo. Vai para a igreja só para fofocar. Isso acontece ou não acontece, gente? É o que mais acontece. Vai para a igreja só para falar da vida dos outros, falar do pastor, da mulher do pastor, dos filhos dos pastores, dos obreiros, das pessoas da igreja. Palavras condenativas, gente. Se a Bíblia diz aqui, se Jesus falou que eles foram com um propósito para orar, é um propósito para orar e não falar da vida de ninguém. Ou vocês acham que o bispo não está certo? Se nós estamos aqui num culto desse, viemos para quê? Para cultuar a Deus. Agora tem muitos lugares por aí que você sabe que tem, que é um culto dentro e outro fora. Um culto dentro e de fora é o quê? É só para falar da vida dos outros que aconteceu no culto. É para falar da roupa, para falar do penteado, para falar do calçado. Isso acontece ou não acontece? E você viu como é que aquela irmã veio hoje na igreja? Meu Deus, vê que aquela irmã vem toda relaxada assim para a igreja. Meu Deus do céu. Fala ou não fala, gente? Fala. Ah, o fariseu falou aqui. O fariseu falou. E quem era esse fariseu? Um homem separado, era um doutor da lei. Ele era o primeiro a dar o exemplo, era ou não era? Era o primeiro a dar exemplo, mas ele não deu exemplo. E nós, como evangélicos, como povo de Deus, nós temos que dar o exemplo. Nós não estamos reunidos na igreja para reparar nada. Não tem que reparar A, B, C, como está a igreja, como não está, como o irmão está, como não está. A gente não vem para o culto para essas coisas. Nós viemos para o culto para adorarmos a Deus. Viemos para o culto para sermos abençoados por Deus. Viemos para o culto para nos fortalecermos espiritualmente. Tem pessoas que vêm para o culto
Em vez de sair abençoado, sai triste, sai aborrecido, sai xingando, sai com raiva. Porque só escuta na mensagem crítica, só escuta na mensagem ataques, só escuta na mensagem apontamentos, julgamentos. E vida a pessoa, nossa, mas que culto abençoado hoje, hein? Que bênção, que maravilha. Mas que bênção foi o culto hoje. Presença de Deus. Não é assim que tem que ser os cultos? Mas não. As pessoas saem tristes, aborrecidas, chateadas. Porque em vez de trazer a palavra, ficam contando historinha em cima do altar. Em vez de trazer a palavra, fica falando da vida dos outros no altar. Mas o altar é para se falar a palavra de Deus. O altar é para deixar Deus falar conosco através da sua palavra. Então aquele fariseu já começou a apontar, nem como esse publicano. Mas ficou só nisso aí, bicho? Não. Olha o verso 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Sabe o que ele falou para Deus? Não, Senhor, eu não sou adúltero, eu não roubo e não sou injusto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que jejuar 2 vezes na semana e dar o dízimo de tudo é uma pessoa que vem a justificar diante de Deus? Não. Porque tudo aquilo que nós realizamos para Deus não é para ser visto para os homens, é ser visto para Deus. Você não pode chegar assim para a igreja, gente, eu estou orando muito, eu estou jejuando muito, estou lendo muito a Bíblia, e eu sou fiel em tudo, nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Quem quer saber disso? Ninguém quer saber disso. O único interessado nisso é quem? É Deus. A Bíblia diz que o que se faz com a mão direita, a esquerda não pode saber. Não é? O que você faz voluntariamente de coração, ninguém precisa saber. Você não precisa se alarmar. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo. Mas tem pessoas assim, tem ou não tem? Tem pessoas que gostam de se mostrar. Para dizer que é mais santo do que os outros. Para dizer que é mais importante do que os outros. Mas ninguém aqui é mais importante do que os outros, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Então aquele fariseu diz, eu jejuo 2 vezes por semana. Se colocou num lugar de santidade, né? Que ser mais santo do que os outros. Tem pessoas assim, que quer ser mais santos do que os outros. Acha porque ora muito, que jejua muito, que lê muita Bíblia, tem mais santidade do que os outros. Isso não justifica nada diante de Deus. Tem pessoas que acham que dá o dízimo de tudo, isso vai justificar diante de Deus. Nós não somos salvos pelas obras que realizamos, nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém. Nós não somos salvos porque jejuamos, oramos, lemos a Bíblia e damos dízimo e oferta, não. Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos porque cremos que Jesus morreu em nosso lugar. Morreu para nos dar vida. E vida com abundância. Morreu para nos dar vida eterna. Mas a soberba desse fariseu falou mais alto. Olha o verso 13. O publicano ainda de pé, e chega a vez do publicano, né? O publicano, estando ainda de pé, longe, ele ficou longe do fariseu. Ele não ficou do lado do fariseu, ele ficou longe. Não ousava nem levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então aquele publicano, longe do fariseu, quando o fariseu estava lá olhando para o céu e se gloriando, o fariseu olhando para o céu e contando as vantagens do que ele fazia para Deus, o publicano estava lá atrás, só batendo no peito assim, né? Com a mão, ó, batendo no peito, dizendo para Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Então, o que Deus reconhece em nós não é aquilo que nós fazemos pelas obras, porque nós não somos salvos pelas obras. O que Deus reconhece em nós é o nosso arrependimento, é a nossa sinceridade de coração. Porque não adianta você ofertar, você dizimar, se não é uma sinceridade no seu coração. Mas quando nós realizamos para Deus algo de coração, com sinceridade, Deus recebe. Então aquele publicano não olhava nem para o céu, de cabeça baixa, batendo no peito, pedindo misericórdia a Deus, e confessando para Deus que era pecador. É isso que Deus quer de nós quando nós oramos a Ele, é mostrar para Deus a nossa fragilidade, é mostrar para Deus o nosso arrependimento, é mostrar para Deus que se ainda estamos vivos, é por causa da sua misericórdia. Se ainda estamos de pé, é porque é a sua misericórdia que tem nos sustentado. Porque nós não somos merecedores de nada, gente. E por que nós não somos merecedores de nada? Porque nós não somos nada. É Deus que é tudo na nossa vida. Então aquele publicano, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu a sua vida diante de Deus. E ele se arrependeu. Tanto se arrependeu que ele pede a Deus que perdoe o quê? Os seus pecados. Ele clama a Deus por quê? Por misericórdia. E ele confessa para Deus: Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu erro mesmo, eu peco mesmo, eu sou falho. Mas é a sua misericórdia que me sustenta. Mas mesmo eu sendo pecador, ele peça misericórdia. Porque quando a pessoa reconhece o seu erro, aí a misericórdia de Deus, ela entra para o perdão do pecado. E aí Jesus, no versículo 14, aí ele diz: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas todos que se humilham serão exaltados. Então aquele fariseu que se exaltou foi humilhado diante de Jesus. Porque ele não foi no templo para orar, para reconhecer os seus erros, não. Ele foi no templo para olhar para a vida dos outros. Ele foi no templo para falar mal da vida dos outros. Enquanto publicano, ele foi no templo para quê? Para se arrepender dos seus pecados e alcançar a misericórdia de Deus. Então é isso que nós temos que aprender com esta parábola. Todas as vezes que nós nos humilhamos diante de Deus, nós seremos exaltados diante dele. Mas todas as vezes que nós quisermos nos exaltarmos diante de Deus, então nós vamos ser abatidos, vamos ser humilhados, porque Deus não gosta de pessoas exaltadas. Deus gosta de pessoas humilhadas. Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus, o homem que mais pecou, o homem que fez coisas erradas. É porque Davi tinha um coração aquebrantado.
E todas as vezes que ele pecava, ele reconhecia o seu erro, ele reconhecia o seu pecado, ele se prostrava diante de Deus e dizia: Senhor, eu sou pecador, mas que a sua misericórdia venha me alcançar. Enquanto Saul não reconhecia o seu erro. Saul, em vez de reconhecer o seu erro, ele queria se justificar diante de Deus, querendo se exaltar diante de Deus, e foi abatido. Morreu drasticamente. Tanto ele como toda a sua família. Por quê? Porque ele não se humilhou. E todas as vezes que Deus ia discipliná-lo, através do profeta, ele questionava, ele queria argumentar, ele queria, de qualquer forma, se defender. Não, nós temos que reconhecer o nosso erro. Se estamos em pecado, vamos falar para Deus. Deus quer ouvir: Senhor, me perdoe. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, eu não sou certo. Faz que a sua misericórdia me alcance. É isso que Deus quer ver em nós. Um coração aquebrantado. Um coração sincero e arrependido. Então, o que diz a Bíblia? Os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Não importa a sua posição, não importa se ora, não importa se jejua, não importa se dá dízimo, não importa se dá oferta, não importa essas coisas para Deus. O que Deus quer é um coração sincero. O que Deus quer é um coração arrependido, é um coração aquebrantado. Então, quando nós reconhecemos diante de Deus o nosso erro, Deus vem com a sua misericórdia e perdoa todos os nossos pecados. Amém? Quem entendeu a palavra? Então vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor.